Neemias 8:3 diz assim: e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo de número 5: e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as suas mãos e inclinando as suas cabeças, adoraram o Senhor com os rostos em terra. Versículo número 8: e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas que ensinavam o povo, disseram todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Senhor Deus, nós te glorificamos e te exaltamos. Nos apresentamos diante do Senhor nessa noite e pedimos ao Senhor direção através da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco e que a tua presença possa estar, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, seja conosco. Espírito Santo, seja bem-vindo. Que o Senhor possa falar em todos os corações, no nome de Jesus. Amém, igreja? Poder assentar, dando uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus. Esses últimos tempos, para falar a verdade, desde o ano passado, Deus, Ele vem falando coisas interessantes para nós. O Senhor tem falado que um tempo tinha se findado e começaria um novo tempo. O Senhor me mostrou uma porta e uma chave virando, para que outras coisas acontecessem. Era um novo portal, era um novo processo que a igreja ia passar, ia viver. Um tempo se passou. O Senhor me disse que o trabalho agora seria de 10 anos, mais 10 anos, para poder habilitar todos os filhos, para que os filhos viessem a ser enviados a fazer a vontade do Pai. O Senhor veio falando com a gente sobre muitos enigmas. O Senhor falou para a gente sobre que agora era um tempo da gente viver a sabedoria do homem na força do reino de Deus. Que a sabedoria do homem não poderia ser mais simplesmente do intelecto, mas sim no reino. E nesses últimos dias, como muitos daqui sabem, e vou ser repetitivo para vocês entenderem, eu estava nesse altar e o Senhor me mostrou um véu suspenso, e abaixo desse véu apareceu um cetro de bronze que estava deitado, e à frente do cetro aparecia um pão que abria sua boca e degustava o cetro, e abaixo um pergaminho, o rolo, o livro da lei. E mediante aquilo o Senhor começou a construir uma mensagem.
aonde o véu estava preparado e agora era momento da gente preparar a noiva. E que a noiva precisava ser preparada, arrumada e adornada, porque a noiva estava dormindo. E por muitos tempos a noiva entrou num sono da indolência e acabou praticando coisas que não deveria praticar. Como que, por exemplo, tocando no cetro da impiedade, estendendo as mãos e praticando impiedade. E o Senhor falou muito com a gente que o corpo de Cristo estava tocando em algo que não podia tocar, estava fazendo algo que não podia fazer. Por isso que veio uma morte espiritual. E hoje nós estamos vendo o resultado. São poucos que vêm à casa do Senhor, e aqueles que vêm às vezes não conseguem nem ficar, nem entendem a palavra. Alguns não conseguem nem suportar. E às vezes sai daqui sem entender nada. Entram aqui com seus cântaros vazios e saem com seus cântaros vazios. Porque os tipos de mensagens que estão sendo pregadas esses últimos dias não traz alegria para a alma e nem para o coração. Não alimenta a carne, pelo contrário. As mensagens que têm sido ministradas têm batido como uma espada, tem feito divisão entre a alma e o espírito, e tem conseguido discernir as intenções do coração de cada um de nós. Mas como eu disse, não são palavras de justiça, de juízo, melhor dizendo, não. São palavras de amor. Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Então mostra um grande amor para com a humanidade, para com a igreja. Como eu ouvi ontem um homem dizendo que o que mais traz alegria, o que mais chama a atenção de Deus, Deus não é como o ser humano. O que chama a atenção de uma mulher, o que a mulher, quando ela olha, ela sente o desejo, ela simplesmente acha bonito. O que é que chama a atenção de uma mulher? Quando ela passa numa vitrine, ela vê um sapato bonito, quem sabe uma joia, um vestido. Todas as mulheres se atraem por isso. E o que atrai os olhos do homem? O homem, ele sempre foi fascinado por carro. Tem homem que trata melhor o carro do que a esposa. Todo dia passando a mão e encerando o carro, mas não tem coragem de passar a mão no cabelo da esposa e dar um carinho. E se tomar cuidado, coloca a esposa para dormir na garagem, e se pudesse colocava o carro para ficar com ele ali do lado da cama. É assim a natureza de muitos homens. Quando ele passa, ele escuta um barulho de um ronco de um carro, ele fala: carrão, hein? Isso chama a atenção. O que chama a atenção de um ser humano é entrar numa casa bem bonita, bem ajeitada, que você pisa os pés, você olha e fala: nossa, que casa, que casarão. E o que é que chama a atenção de Deus? Irmãos, a única coisa que chama a atenção de Deus é o homem, é o ser humano. O ser humano, ele tem um poder tão grande que a única coisa que o Senhor se impressiona nesse mundo é o homem. Quando o homem está numa corrupção, aonde Deus, ele deseja destruir a humanidade,
o que Deus faz? Deus olha para a terra, e quando ele encontra um homem como Noé, ele olha e diz assim: esse homem, eu achei graça aos meus olhos, e eu não vou mais destruir a humanidade. Eu acredito nele, e através dele eu vou criar uma nova geração. Então o que impressiona o homem, o que impressiona a Deus é o homem. Não é ouro, não é prata, não é aquilo que você faz, não é o seu jejum, não é o seu terno, a sua roupa, não. O que impressiona o homem, o que impressiona a Deus é o coração do homem. Você pode ver que por muitas vezes Deus falou que Davi era segundo o coração de Deus. Era isso que impressionava em Davi. O que Deus olhava para Davi, isso impressionava nele, era o seu coração. Mas com o passar do tempo, a igreja ela foi perdendo, e o Senhor foi lutando contra os seres humanos, e o Senhor falou assim: eu não vou mais contender com os humanos. A partir de agora a sua idade será de 120 anos. Eu não vou ficar mais contendendo o meu espírito com o espírito do homem. Ele diz assim: eu estou cansado de brigar. Eu não quero mais brigar com o homem. Então eu vou diminuir a idade do homem de 1000 para 120 anos. Para ver se melhora o nosso relacionamento. Para ver se melhora um pouco mais as coisas. E aí o Senhor teve que diminuir de novo. E aí o salmista diz assim, que o homem, ele vive de 70 a 80 anos, e o que passar disso é cansaço e enfado. Então o Senhor foi diminuindo o tempo do homem, justamente por causa do amor, para que o homem não viesse a contender mais com Deus, e Deus não viesse mais contender com o homem tanto tempo. Então Deus ele encurtou a vida do homem, para ver se cumpriu o propósito, o plano no ser humano. Mas o ser humano não entendeu. O ser humano continuou a se prostituir, a servir a outros deuses, a desprezar o Criador. Então Deus olha e diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou levar este povo para um lugar, já que eles querem saber, já que eles querem viver com os outros deuses, eu vou entregar eles aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. Então Deus ele levanta Nabucodonosor e leva Israel, a sua noiva, para a Babilônia. E lá sua noiva passa 70 anos. E lá não havia mais intimidade. Não havia mais comunhão. E o povo passou 70 anos sem o Senhor. E eu imagino os profetas da época dizendo: o dia que Deus restaurar a sorte de Sião, nós vamos estar como aqueles que sonham. A nossa boca vai ser de riso. Haverá um novo cântico na nossa boca, e nós vamos adorar a Ele. Mas não foi isso que aconteceu. Alguns voltaram para Babilônia, voltaram para Israel, mas a grande maioria decidiu ficar na Babilônia, servindo a outros deuses. Não agora mais por obrigação, mas sim por livre e espontânea vontade. Porque foi dada a ordem para os judeus retornarem, mas eles não quiseram retornar.
porque a Babilônia estava bom para eles. Se você for pensar e aplicar essa palavra para esses últimos dias, a noiva estava adorando a outros deuses, estava se prostituindo novamente. O Senhor não decide colocar a noiva 70 anos exilada na Babilônia para desfrutar dos seus próprios desejos. Não. O Senhor decidiu colocar apenas 3 meses, quase 90 dias. E qual foi o instrumento que Deus usou, passou nesses últimos dias? Foi Nabucodonosor, o rei? Não. Foi um bichinho chamado Covid-19. E o Senhor falou assim: vocês não querem adorar os seus deuses? Vocês não querem ficar nas suas casas? Então, pois bem, então agora vocês vão ficar nas suas casas. E os profetas ficavam assim: quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, nós vamos estar como aqueles que sonham. Nós vamos estar como aqueles que vão se alegrar, e o Senhor vai colocar um novo canto na nossa boca. Vai ser um momento de adoração, vai ser um grande avivamento. E aí o Senhor deu ordem ao povo sair de suas casas. Mas como aconteceu na Babilônia, está acontecendo agora. Só uma pequena remessa saíram. Os outros ainda estão lá, tendo intimidade e se aliançando com as coisas do mundo, sem intimidade com o Senhor. Então, o que o Senhor quer para esses últimos dias? Para estes que estão aqui? O que o Senhor quer para aqueles que decidiram sair e tentar reconstruir algo? Por quê? Porque quando eles saíram da Babilônia, Jerusalém estava destruída, as portas estavam queimadas a fogo, os muros estavam derribados, e a casa do Senhor, o templo do Senhor, estava destruído. E o Senhor levantou o rei Dario para dizer que era para construir novamente a casa do Senhor, e lá fazer orações pelo povo de Israel e também pelo rei. Mas quando o povo voltou, o coração do povo não estava na casa de Deus. O coração do povo ainda estava nos seus negócios babilônicos. O coração do povo ainda estava na ganância do que o sistema babilônico enquadrou eles. Então só um pouco voltou. E aqui é onde eu quero que vocês entendam o porquê da visão do pergaminho. Porque o cenário é o mesmo. O povo se corrompe da mesma forma. As características são as mesmas, as estratégias são as mesmas. Os seres humanos, eles caem nos mesmos pecados. Sempre a mesma coisa. Então nós estamos vivendo dias do que, pastor? Nós estamos vivendo dias de cumprimento da palavra. O Senhor está cumprindo. E por que o Senhor mostrou um rolo para mim, um pergaminho, a palavra de Deus? Porque o Senhor não quer que nós venhamos a querer entender aquilo que Ele vai fazer. Porque há muito tempo nós dobramos o nosso joelho e começamos a
clamar a Deus, a pedir a Deus uma nova revelação, um novo entendimento. Começamos a pedir a Deus para que Deus viesse a nos mostrar qual era a sua vontade. E de repente gastamos muito tempo para querer entender aquilo que Deus ia fazer, mas não gastamos os nossos tempos, os nossos joelhos, a gente não fazia jejum para querer entender o que Deus estava fazendo. Então uma das coisas que Deus vem falando comigo, que não é mais para mim querer entender o que Deus vai fazer. Agora está na hora da igreja entender o que Ele está fazendo. Porque o ser humano só pensa no futuro e se esquece do presente. Ah, quando eu casar. Ah, quando eu terminar a faculdade. Ah, quando eu terminar a prestação dessa casa. Quando eu conseguir pagar o meu empréstimo. Sempre no futuro. Ah, quando eu receber o auxílio. Sempre no futuro. O ser humano ele não para rever e contemplar o presente. É por isso que vive frustrado. É por isso que não consegue ter vida espiritual. É por isso que não consegue ter intimidade com Deus. E quando chega num lugar como esse, não entende o que acontece neste lugar. Simplesmente são robôs, são pessoas mecânicas que fazem aquilo que é ordenado sobre este altar. Levante a mão, levanta a mão. Dá glória a Deus, então dá glória a Deus. Se não pede glória a Deus, não tem um que se levante voluntariamente e diga glória a Deus. Porque fomos mecanizados. Só fazemos aquilo que somos ordenados. E essa não é aquilo que Deus ordenou, não é aquilo que Deus preparou para mim, para você. Presença de Deus, temos que ser espontâneos. Temos que entender o que estamos fazendo, como em Romanos fala sobre o culto racional. Nós temos que cultuar sabendo o que estamos fazendo. Mas como que a gente vai saber o que devemos fazer se não entendemos o que eles fizeram? Para que nós venhamos a chegar aqui. Por que Deus mostrou um pergaminho? Porque está tendo tempo agora. Esse tempo é um tempo de cumprimento da palavra de Deus. E é um tempo onde eu e você temos que parar. Por isso que Deus parou a movimentação. Temos que parar para quê? Para contemplar, para entender aquilo que Deus está fazendo, não aquilo que Deus vai fazer. Temos que entender esses dias. Como que Deus, ou o que Deus está preparando para mim? Como que Ele quer que eu me mova? Será que eu estou fazendo aquilo que está certo? Ou eu estou esperando algo acontecer, para que quem sabe o ano que vem eu possa fazer alguma coisa, se Ele fazer alguma coisa por mim? Vamos ajudar a obra. Ah, pastor, eu queria tanto ajudar, mas agora não tenho condições. Se Deus me abençoar, se o mês que vem, se o ano que vem, se Ele abrir a porta, aí eu vou fazer. Eu ouvi isso muito e ouço isso diariamente. Só que quando Ele faz, nós não fazemos, esquecemos. Então o
o Senhor quer para esses últimos dias? Se nós estamos vivendo um pré-anúncio de uma saída da Babilônia, se pecamos como os nossos pais pecaram, se erramos da mesma forma que os nossos pais erraram, se falhamos da mesma forma que os nossos pais falharam, então eu preciso fazer o quê? Para que eu possa reconstruir ou fazer aquilo que é certo. Eu tenho que olhar para os meus pais. Eu tenho que ver o que eles fizeram. Então eu não preciso de algo novo. Não preciso de uma movimentação nova. Eu não preciso de algo novo na igreja. Quando inventamos algo novo, entenda, as coisas só funcionam por um tempo. Quando não nos movimentamos da forma que Ele nos ensinou, edificamos sobre um fundamento que é Cristo, de uma maneira errada. E aí, pastor, o que vai acontecer? Há muito tempo eu venho edificando paredes nesse ministério, e chegamos a um tempo onde as paredes estavam bem altas, já estavam visíveis. As pessoas passavam e diziam: que bela construção. As pessoas olhavam e admiravam. Alguns até batiam nas minhas costas e diziam assim: você está sendo um prudente construtor. Até que um dia Deus me parou e disse assim: olha, a partir de hoje eu estou tirando o martelo da tua mão e eu estou colocando um prumo. Quem lembra disso? Há uns 8 meses atrás. E para que serve o prumo? O prumo simplesmente serve para verificação, mais nada. Para você verificar se as paredes estão em alinhamento com o que, pastor? Com o fundamento, com o alicerce. Os mais experientes, quando começa, que faz o alicerce, uma boa estrutura, e coloca os tijolos sobre o fundamento, quando põe a primeira fiada, a segunda no máximo, eles já param a construção. Eles literalmente param a construção. E eles pegam esse pequeno instrumento chamado prumo e eles colocam no início da parede, para saber se aquela parede que ele está levantando está alinhada com um fundamento. Esses são os mais experientes. E os menos experientes, os mais novos, que não têm tanta experiência assim, pega o fundamento que é perfeito, que é robusto, que é firme, que é a rocha, que é Cristo, o Yeshua HaMashiach, e começa a edificar as suas paredes, e se alegra por ver a grande construção se levantando, até que o engenheiro chega na obra e dá uma olhada assim de longe. Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Ei, mestre de obra, vem cá. Você analisou bem essas paredes? Elas estão alinhadas com o alicerce? E aí o mestre de obra diz assim: sim, lógico é. Você conferiu? Não, mas tá bonito.
Está cheio. Olha lá, que bela construção. E aí o engenheiro diz assim: não, o arquiteto, aquele que desenha, aquele que recebeu todo o projeto, ele diz assim: não, pega lá o aferidor de medida, pega lá o balizador, o prumo, o instrumento que vai mostrar se isso que você está edificando realmente está condizendo com o alicerce que foi colocado aqui. E aí lá vai o mestre de obra pegar o prumo, e quando ele põe na parede, o prumo ele está fora. Ele olha e fala assim: rapaz, parecia que estava perfeito, só que está totalmente fora. Nem sempre aquilo que parece que está dando certo na tua vida está dando certo. Você tem que entender que a concupiscência dos seus olhos te enganam. Você é engodado pelo seu próprio desejo, e você acha que está arrebentando, como a igreja que achava que era rica, mas era pobre, cego e nua. Quando o engenheiro apareceu a ela, o verdadeiro prudente construtor. E aí você chega assim e diz assim: peraí, mas e agora? Já está quase no ponto da laje, eu não vou poder bater a laje para concretizar a obra e fazer aquele churrasco. E aí o engenheiro olha para você e diz assim: não, se você quiser continuar construindo, você vai ter que desconstruir alguma coisa que você fez. E nesses últimos tempos, eu estou tendo uma tarefa muito difícil, que é desconstruir algumas coisas que eu construí. Porque pela empolgação achava que estava tudo bem, mas não estava. Quando o Senhor mandou parar a obra para analisar: pastor, quando foi esse tempo de parar? O tempo que apareceu o tal do coronavírus, que é onde a gente parou. E aí é onde eu contemplei a obra e comecei a olhar para algumas paredes que nós levantamos neste lugar, e percebi que não só as paredes, mas algumas colunas que serviam para sustentação. Pessoas com cargos diferentes, com um nível espiritual diferente, também estava comprometido. E agora eu estou com uma difícil tarefa de desconstruir algumas coisas que construí, remover algumas coisas. Talvez tirar algumas colunas, mudar de lugar, talvez levantar colunas do lado da outra, que da forma que estava não ia conseguir suportar o peso dessa obra. O que Deus tem feito diante a humanidade, diante da igreja? Ele tem parado a igreja, para a igreja entender e para a igreja poder ver o que a igreja tem construído esses últimos dias. Porque o cristianismo, o evangelho, o grande avivamento que nós pregávamos e que dizia que estava acontecendo, não era. Porque muitos agora
simplesmente se revelaram o que estava dentro do coração. Pessoas que estavam dentro do templo, mas que já estavam vazias de Deus há muito tempo, e simplesmente ficaram afastados por 30, 60 dias da congregação, e agora não conseguem mais vir a este lugar. Então o que é esse rolo que Deus mostra não só para o nosso ministério? O que é esse pergaminho que Deus não mostra somente para esse ministério? Mas a visão que eu tive não foi simplesmente algo que foi selecionado à cidade de São Raimundo Nonato, ao Ministério Igreja das Nações, não. A visão que eu tive foi uma visão global do mundo e da igreja que está na face da terra. Então, pastor, o que nós temos que fazer? Nós temos que derrubar algumas coisas que construímos. Nós temos que reforçar outras que ainda se pode aproveitar. Pastor, o senhor está dizendo jogar fora? Não. Porque até mesmo quando é quebrado, se é no início da construção, se precisamos derrubar algumas paredes, até aquilo que vira entulho, ele serve para o terreno, porque vai virar aterro e sustentação para todos aqueles que estiverem se movimentando. Então nós não estamos num tempo de jogar fora, não. É um tempo de reconstruir algumas coisas que foram construídas um pouco tortas. É de alinhar algumas coisas que estavam desalinhadas. E poder olhar para as Escrituras e dizer que verdadeiramente agora estamos andando segundo a palavra de Deus e caminhando segundo a sua vontade. Pastor, mas como que a gente vai fazer isso? Qual é a revelação nova que Deus te deu? Não é algo nada novo. É algo que já se foi, já se passou e serviu como modelo. A Bíblia diz que quando o povo saiu da Babilônia, a primeira coisa que Esdras ele resolveu fazer foi um púlpito. E ele ficou acima do povo e chamou o povo. Pastor, e o que ele fez? Ele mandou pegar o livro da lei. E depois de 70 anos, sem essa direção, movido por sentimentos, por desejos, por pensamentos humanos e dogmas humanos, o povo passou 70 anos sem isso, sem a verdadeira escritura. E o povo andava segundo os seus próprios desejos. Então Esdras, ele pega o livro da lei, ele abre o livro da lei da alva até o meio-dia. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a reler o livro da lei. Ele apregou um jejum. E o povo começa a ouvir novamente uma palavra genuína. E a Bíblia diz que o povo começa a chorar. A sensibilidade volta à igreja. O espírito de profecia volta a ter liberdade no meio da igreja. E a igreja começa a se alavancar e a ir para um destino a qual o noivo determinou. Eles começaram a reler as coisas que já foram ditas. Eles começaram a praticar as coisas que já foram esquecidas. Eles perderam algumas dracmas e decidiram fazer uma faxina dentro de casa,
para encontrar novamente valores que tinham sido perdidos. E o que o Senhor tem falado para mim, que nesses últimos dias a movimentação mudou. Nós entramos num tempo profético. Aquilo que vocês viam lá atrás, talvez vocês não vão ver mais. Mas o Senhor não vai deixar esquecido. A prioridade do Senhor não é agora curar o corpo, mas sim salvar a alma. Não significa que Deus não vai curar, porque hoje o Senhor nos deu uma resposta. Quem viu lá os olhos daquela criança? Faz assim comigo, assim, levante a sua mão. Quem viu lá no grupo da igreja? Uma mulher me ligou de Pilão Arcado e disse assim: pastor, ore pelo meu neto. Cresceu uma bolha muito grande há dias. Era muito grande. Quem viu? Vai assim com a mãozinha. E o Senhor falou comigo: manda ela consagrar um copo, manda ela pegar um copo com água, consagre ele, manda só lavar. E eu mandei para ela o áudio, disse assim: ó, eu vou orar, pega o copo com água. Ela pegou, eu falei assim: agora eu vou orar, vou consagrar. Eu consagrei e falei: lave os olhos da criança, que vai estourar isso e vai voltar ao normal, como num passe de mágica. No momento que ela lavou, aquilo estourou e agora voltou ao normal, para a glória de Deus. Eu fiquei impactado. Mas entenda, nós estamos entrando num tempo aonde a igreja tem que entender o que é as Escrituras. Nós precisamos rever para poder achar algumas dracmas que nós perdemos no meio do caminho. Mas para falar a verdade, nós não perdemos lá fora, perdemos aqui dentro. Então está na hora de colocar algumas coisas de perna pro ar. Está na hora de mudar alguns móveis, de tirar algumas coisas do seu lugar. Está na hora de remover algumas peças que faz o conjunto dessa casa e mudar um pouco. E às vezes a peça não fica esquecida, mas às vezes ela fica meio de lado, sim, por algum tempo, para aprender a dar valor primeiro na sua própria posição dentro da casa, para quando voltar ao seu lugar, venha dar valor naquilo que Deus chamou para este lugar. Então qual é a visão do pergaminho? Nós temos que voltar a praticar as primeiras obras. Nós temos que voltar a praticar o primeiro amor. Não é vir para a igreja para querer alguma coisa, não. É vir para a igreja para adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. É vir para a igreja para chorar neste lugar. É para sentir a carne pulando, trepidando. É para sentir o arrepio do Senhor. É para sair daqui com um coração cheio de fogo, incendiado. É para sair daqui aceso, para poder chegar num ambiente onde há trevas, para que venha clarear todo o ambiente. Não é chegar aqui apagado e sair daqui apagado. Não é entrar daqui vazio e sair vazio. Não é entrar aqui carrancudo e sair daqui com cara daquele que chupou limão. Não. Não é para dormir neste lugar. Aqui não é hotel para dormir. Nós não temos camas aqui. Aqui não é para brigar, degladiar. Aqui não é um ringue. Não estamos aqui para brigar um com os outros. Estamos aqui num propósito só. Não queremos ser unidos, queremos ser um só. Assim como Ele é com o Pai, nós queremos ser com Ele apenas um.
Para quê, pastor? Para que a gente possa alcançar a promessa e ainda levar alguns com a gente. Então é tempo de reavaliar as nossas atitudes, reavaliar o nosso comportamento cristão. É realmente pensar: e se Cristo voltar agora? Estou preparado? Ou ainda não me batizei? Ou ainda não aceitei a Cristo? Ou ainda não deixei o marido da outra? Ou ainda não deixei a mulher do outro? Ou ainda continuo com o meu vício? Se Cristo voltar agora, eu estou preparado? Foi por isso que o Senhor me mostrou um véu, porque é um tempo de preparação da noiva. Chega de impiedade, chega de tocar no cetro da injustiça. Está na hora da igreja se vestir de linho fino. Está na hora da noiva se vestir de linho fino. E linho fino significa atos de justiça. Nós temos que aprender com os nossos pais. Da mesma forma que erramos como os nossos pais erraram. Nós temos que aprender como eles conseguiram consertar o seu erro e se voltar para o Senhor. Porque quando o profeta Jeremias disse: ó casa de Israel, e vós todos que são rebeldes à palavra do Senhor, eles se enfureceram e acharam que eles não estavam se rebelando contra o próprio Deus. Eles achavam que seus estilos de vida estavam agradando o Deus Todo-Poderoso, e que Deus estava preparando algo para eles, porque eles estavam bem financeiramente, economicamente, as coisas estavam fluindo, no meio de suas famílias, no meio de suas casas, as coisas estavam andando. Mas simplesmente, quando o profeta chega e diz assim: olha, está tudo errado, e o Senhor está irado com vocês, ó casa de Israel. Quando o Senhor dá a visão a Ezequiel, o Senhor mostrou um vale de ossos secos, e ali representava a casa de Israel. Sabe o que Deus estava falando? Ó casa de Israel, todos vocês estão mortos, não há vida em vocês. Agora imagine como Israel se portou diante do profeta. Para falar a verdade, teve um que teve coragem de dar um soco na boca do profeta e dizer: quando que o Espírito de Deus passou de mim para ti, para você falar desse jeito? Para você ver como o orgulho tinha entrado na casa de Israel. Eles estavam totalmente sem direção, porque a bússola deles eram os acontecimentos daqueles dias, que eram dias bons, de prosperidade e de paz. Só que a bússola do profeta eram as Escrituras. É por isso que às vezes muitos não entendem. Olha, está tudo bem, ó. Está tudo tranquilo. Eu disse
há uns 2 dias nesse altar, uns 2 cultos atrás, e vou repetir. E para muitos acham que isso é loucura. Por quê? Porque o cenário que nós estamos vendo agora não condiz com essa palavra que eu vou dizer. Uma grande fome está vindo sobre a terra. E os moradores da terra vão ficar desesperados. Será, pastor? O que é isso, pastor? Isso será o juízo de Deus. Pastor, e agora? O juízo de Deus só traz aflição, agonia para os rebeldes da casa de Israel. Mas para os justos e os seus profetas haverá fome em todo o mundo. Os profetas poderão estar até mesmo no Egito, que sobre ele haverá uma autoridade, e só sobre a vida de homens e mulheres haverá prosperidade, para que aqueles que quiserem mantimento não venham só vender, mas venham dar. Houve fome na terra de Gerar, e Isaac plantou no meio da fome, e a Bíblia diz que naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Havia fome sobre Israel, mas todos os dias Deus mandava o corvo levar pão e carne para o seu profeta. E quando o ribeiro secava, o Senhor preparava uma viúva para sustentar o profeta. Deus não abandona os seus. É você que vai escolher para que lado você quer ficar. Uma coisa eu digo para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de a gente parar um pouco e pegar o prumo e analisar as nossas edificações. Hoje Deus está entregando um plumo na mão de cada um de vocês. E isso vai trazer uma sentença sobre a vida de vocês. Porque o prumo, ele simplesmente serve para verificação, e vocês vão verificar a vida de vocês. E se vocês acharem alguma coisa que não condiz com o fundamento e o alicerce, a obrigação de vocês é derrubar aquilo que vocês construíram. E ninguém quer fazer isso. Deixar, não. Destruir. Eu construí, pastor, uma vida, mas a vida estava toda torta. A vida estava toda fora de esquadro, toda desalinhada. Pastor, o que eu devo fazer? Tem que derrubar. Pastor, dá trabalho, a gente sofre demais. Vai ter que derrubar. Ou então a ruína será maior, porque você vai continuar colocando os seus tijolinhos nessa construção toda torta, e uma hora ela vai cair, e a ruína será grande, e talvez você não escape. O prumo é uma ferramenta, é o aferidor de medida que o Senhor entrega à igreja, para saber como a igreja está construindo.
porque a pedra fundamental foi dada à igreja. Quando Jesus olha para Pedro, ele diz assim: tu és uma pedrinha, tu és Pedro, pedrisco, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela não está edificada em Pedro, homem falho. A igreja está edificada em Cristo, a rocha inabalável, a rocha que alguns edificadores rejeitaram. Mas entenda uma coisa: mas aqueles que aceitaram estão construindo um bom edifício para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só que mesmo assim, nessa edificação, nós temos que verificar como está a construção. Como é que está a sua construção? Você tem construído algo sólido? Ou tem construído algo na areia? Tem feito a vontade do Senhor? Ou tem feito a tua vontade? Quem é que manda? É o Senhor ou a tua mulher? E tudo é culpa da mulher. Quem é que manda? É o Senhor ou é o teu marido? E tudo é culpa do marido. É tempo, são dias de cumprimento da palavra. É tempo de reler as Escrituras. Somente relendo as Escrituras nós vamos achar aonde está o defeito. Ou você não parou para pensar ainda por que tem dado errado na tua vida? Ou você não parou para pensar ainda por que você vem a este lugar e parece que as coisas não vão para frente? Pastor, o meu alicerce é Cristo. Eu sei. Mas talvez você não foi um prudente construtor, uma prudente construtora. Talvez você tenha edificado sobre a pedra fundamental, algumas paredes tortas, sem alinhamento. Mas eu tenho que alinhar com o quê, pastor? O pedreiro, quando vai alinhar, ele faz a primeira fiada, ele põe um tijolo aqui, e de repente ele vai lá, coloca mais um preguinho, ele estica uma linha e coloca lá do outro lado, ele faz o alinhamento. Então ele tem uma base. Só que antes disso, ele vai e pega um nível, uma mangueira de nível, e aí ele bate o nível do solo para saber o ponto. Qual é o ponto correto? E quando ele acha o ponto, então ele começa a levantar ali, ele põe e puxa uma linha, estica e deixa no alinhamento. É por isso que muitas coisas têm dado errado na tua vida. Você não está em alinhamento. Alinhamento com o quê, pastor? Com o coração de Deus. Você tem se aliançado com as coisas desse mundo. É por isso que algumas edificações têm dado errado. É por isso que alguns têm ficado frustrados e não têm alcançado. Falar a verdade, o projeto é muito lindo. O arquiteto desenhou algo maravilhoso aos nossos olhos. A edificação é um sonho. Só que infelizmente estamos construindo errado. E é tempo de parar. Deus está dizendo: pare com a sua movimentação que está errada. Hoje o Senhor está te dando um prumo na sua mão, porque os desejos da carne
as concupiscências dos olhos não podem vencer o projeto de Deus na sua vida. Fique de pé. Hoje é noite de alinhar o seu coração com Deus. Baixinho, baixinho. Hoje é noite de você alinhar o seu coração com Ele. Você tem, espera um pouquinho. Você tem construído algumas coisas que, falar a verdade, não é nada daquilo do projeto que Deus entregou a você. Sabe qual foi o erro de Salomão? Davi entregou para ele um projeto de um templo. Só que junto do templo, Salomão decidiu construir a sua casa. Ele acrescentou no projeto. Ei, quando o arquiteto entrega o projeto, você não pode acrescentar mais nada. Só ele tem autoridade de acrescentar. Porque as coisas que você acrescenta está segundo os desejos dos seus olhos e os desejos da sua carne. E essas coisas que você está acrescentando na tua vida vai levar você para a condenação eterna. Então está na hora da gente rever os projetos. Está na hora de você pegar a planta. Está na hora de você abrir ela numa mesa. Está na hora de você rever os cálculos novamente, para saber se você calculou certo, para saber se você está construindo da forma que o arquiteto lhe entregou. Está na hora de você rever algumas coisas na sua vida.